Bom dia, pessoal, tudo bem? Aproveitando os minutinhos que eu tenho aqui antes de começar os atendimentos do dia, resolvi passar e partilhar com vocês uma reflexão que eu acabei fazendo em função de algumas notícias que chegaram a mim hoje. Por volta lá de 2004, quando eu ainda estava em São Paulo e fazia parte do grupo Seja, a gente acabou publicando lá naquela revista eletrônica Vistelar um texto que eu utilizo ele absurdamente aqui no consultório, chamado Você é individualista no amor? E nesse texto a gente diferencia duas palavrinhas que são muito parecidas, mas que têm conotações e significados completamente distintos. Que palavrinhas são essas? Individualismo e individualidade, né? E a reflexão que eu quero trazer é a gente olhar nesse cenário de pandemia, qual dessas palavrinhas mais se adequa ao seu momento, né? Você tá mais pro viés individualista ou mais pro viés da individualidade, né? Então vamos começar definindo o que é cada uma delas. Então, em linhas gerais, de uma maneira bem simples, individualidade diz respeito a quem você é, né? É um fator que é seu, é um traço da sua personalidade que é inegociável, né? Algo que você tem que respeitar, que você tem que preservar, que você tem que manter. Ao passo que individualismo, né? Ou uma pessoa individualista, diz respeito a desejos e vontades, né? Então, lá no texto a gente trata da questão de que às vezes, por um comportamento mais individualista, eu acabo ferindo a individualidade do meu parceiro. E aí me veio, assim, essa reflexão sobre esse momento da pandemia, sobre esse momento de vacinação, de sair em casa, de atender presencial, de atender online, e refletir, assim, o quanto a percepção vai determinar, né, qual é o entendimento, né, qual a palavra que vai representar a minha atitude, né? Então, sempre gosto de me trazer como exemplo. E o que acontece? Desde que lá no comecinho de março foi decretado o lockdown, a minha perspectiva de retomar os atendimentos presenciais foi completamente abortada, né? Eu cheguei a atender acho que umas 4 pessoas, fiz uns 4 atendimentos presenciais numa semana, na semana seguinte veio o decreto e parei por aí. Logo em seguida, aqui em Curitiba, entramos num cenário bem complicado de superlotação, né? De indisponibilidade de leitos, tanto de enfermaria quanto de UTI. E eu acabei tomando a decisão de seguir, né, única e exclusivamente no atendimento online. E é claro, assim, eu sou super aberta para diálogo, para discussão, né, para debate, eu acho que é muito enriquecedor. E é claro que algumas pessoas acabam me questionando, né, falam, poxa, Lília, mas você tomou a vacina? Por que você não atende presencial, né? Querendo ou não, você tá mais imunizada do que a grande maioria das pessoas. Então é como se esse comentário trouxesse um viés, uma possível interpretação que a minha escolha de não atender presencial soaria um tanto quanto individualista, tipo um capricho da minha parte, né? Pode ser interpretado assim. No entanto, assim, eu penso assim que tem muitos fatores envolvidos nessa minha tomada de decisão. Um primeiro fator é que eu tomei a primeira dose da vacina, eu não tô imunizada, né? Eu tenho uma chance menor de contrair o vírus e caso eu contraia, os sintomas eles podem se manifestar de uma forma mais branda, né? Mas o fato de eu não estar imune me expõe ao risco de me contaminar. Eu me contaminando, expõe a minha família de se contaminar, né? Então, é uma decisão que não diz respeito única, exclusivamente a mim.
né? Eu não sou uma pessoa sozinha, eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho marido, eu tenho mãe que mora próximo e que me ajuda no cuidado das crianças. Então, ao tomar essa decisão, eu levo em conta essas outras variáveis. E daí, nesse sentido, na minha interpretação, na minha perspectiva, a minha tomada de decisão não é individualista. É algo que diz respeito à minha individualidade, aquilo que eu valorizo, que eu dou valor, que eu tenho apreço e que eu quero preservar. Um outro ponto também que aí eu vou compartilhar a minha piração, né? A fantasia que rola aqui. O atendimento dentro da psicoterapia, né, como Freud muito bem colocou, é a cura pelas palavras, né? Então as pessoas, elas vêm aqui e elas ficam falando 50 minutos. Quando a gente fala, partículas, né, gotículas de saliva se espalham pelo ar. Mesmo que a gente use a máscara, hoje em dia estamos falando aí que a nova cepa, a máscara de tecido não é suficiente, enfim, tem N discussões, né? Mas vamos voltar lá para minha fantasia. Na minha fantasia, então, eu atendi uma pessoa, 50 minutos, blá, 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 a pessoa falando gotículas. A pessoa foi embora, lisoforme spray, lá, todos os cuidados, mas tem aquele lance lá do aerosol e das partículas suspensas. Atendo outro, atendo outro, atendo outro. Na minha fantasia, é como se meu consultório pudesse se transformar num polo exportador de Covid, né? Porque assim, teve uma semana, gente, sem brincadeira, que 3 pessoas confirmaram o PCR, né? Então, assim, no atendimento online, eu tava atendendo 3 pessoas que estavam com Covid, né? Se eu tivesse atendendo presencial, a gente ia tomar conhecimento disso só depois. Então, veja, assim, eu vejo assim que tudo tem um preço nessa vida, né? Então o fato de neste momento eu ter escolhido não ser flexível em relação aos atendimentos presenciais me gera um custo, né? Já perdi pacientes, né? Pacientes que foram muito claros, não, se não for presencial eu não quero prosseguir. Beleza? Teve pacientes que no começo da pandemia não quiseram e agora, um ano depois, retornaram, aceitaram online e a coisa tá fluindo. Mas uma coisa que eu sempre digo para os meus pacientes é que a gente tem que estar consciente do preço das nossas escolhas e que a gente tem que estar confortável em bancá-las, né? Então, assim, hoje, olhando para mim, olhando para minha individualidade, por mais que isso soe individualismo, eu pago o preço de só atender online. Por 2 motivos. Por me respeitar e pelo fato de que tem uma frase do Jung, que eu não vou saber citá-la literalmente, mas que eu gosto muito, que ele diz assim que o efeito da análise não são as palavras que o analista diz, mas o efeito da análise é o que o analista é, né? Então, assim, não são as palavras bonitas que eu falo, mas é a minha totalidade, é quem eu sou, né? As escolhas que eu faço, os preços que eu tenho que bancar. Então, assim, dentro da minha leitura, o fato de eu estar sendo fiel a mim engrandece muito meus atendimentos, porque de alguma forma, falando ou não, né, talvez os pacientes agora tomem conhecimento disso, mas nem precisa falar, porque os inconscientes dialogam, né, e daí não cai naquele jargão, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Veja, eu não critico de forma alguma ninguém que esteja atendendo presencial, assim, dou graças a Deus que tem pessoas que nesse momento se sentem seguras e à vontade para atender e que possam atender aí essa demanda de pessoas que fazem questão do atendimento presencial, e eu sei que existem casos que não dá nem para negociar. Mas eu quis vir aqui falar sobre essa ideia do individualismo e da individualidade, que mesmo que soe como uma decisão individualista, é importante a gente estar ciente da nossa escolha, do propósito dessa escolha e ciente também das consequências que isso vai gerar, tá bom? Então fica aqui a minha reflexão, que momentos que vocês se sentem aqui
na pandemia, se vocês estão mais para individualismo, mais para individualidade. E vamos seguir, gente, com muito cuidado, porque, olha, confesso que hoje eu recebi uma notícia que me abalou muito. De mais uma pessoa, né, que acabou aí sendo levada por essa doença. E aqui na clínica é tanta história, né, de pai, mãe, que vai pra UTI, graças a Deus volta, tem outros que vão e não voltam. Então, assim, não é brincadeira, né? Então, preservar a nossa saúde mental é também se conscientizar das nossas escolhas, beleza? Espero que tenha feito sentido e sigamos com muito cuidado, gente. Um abraço e até mais.